como você já sabe, toda quarta-feira estamos aqui com o nosso quadro Agora São Elas. E hoje a gente está tendo o prazer de receber novamente aqui Raquel Olegário, ela que é mentora, treinadora e consultora em liderança. Boa noite, Raquel, tudo bem? Bem-vinda novamente. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Hoje o programa tá gostoso, especial, né? Tô ansiosa para a gente conversar com a nossa convidada. Nossa convidada, doutora Juliana Ritt, ela que é titular da 3ª Delegacia de Homicídios aqui de Piracicaba. Doutora Juliana, um prazer em recebê-la. Primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade, né, em vir participar desse quadro, que é um quadro, doutora, que a gente está proporcionando justamente para falar da liderança feminina, né, para exaltar e justamente as pessoas que nos assistem, as meninas que nos assistem, possam se inspirar em profissões diversas. Doutora Juliana, boa noite, muito obrigada, viu? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo e falar um pouco da liderança feminina, né, do espaço da mulher no mercado de trabalho. Exato, a doutora que tem uma atuação especial na nossa cidade, você sempre acompanha aqui no programa também o trabalho dela, né, importantíssimo dentro da nossa sociedade. Doutora Juliana, é um bate-papo, a gente tem oportunidade hoje aqui para também te conhecer um pouco melhor, né, para além da sua profissão. Eu queria saber, para começar, como é que foi o início, né, esse seu interesse em entrar para a polícia e depois, né, se tornar aí um cargo de liderança como delegada, comandando uma equipe. Vamos falar como é que foi esse processo todo, desde o seu início. Doutora é formada em Direito. Sim, eu fiz faculdade de Direito. E eu sempre gostei da parte criminal. Desde que eu já procurei a faculdade de Direito pensando no direito criminal e durante a faculdade eu só fui me apaixonando cada vez mais pelo direito criminal. Eu já era aquela pessoa que gostava de assistir. Na minha época, talvez alguns ouvintes nem saibam, a gente tinha videocassete. Videocassete, e assistia filmes com investigação, essas coisas. Depois a gente evoluiu para o DVD. Sim. Então eu comprava DVD de séries de investigação e assistia. Eu já gostava muito. Então foi meio que natural buscar aí a polícia. Eu terminei a faculdade, fiz cursinho e prestei concurso público. Entrei na polícia em 2004, agosto de 2004, e esse ano vão fazer 21 anos que eu sou delegada de polícia. Que beleza, já aí na maioridade da profissão, né, doutora? Mas eu vi que a doutora tem o título de cidadã piracicabana, isso quer dizer que a doutora não nasceu aqui, né? Não, eu nasci na cidade de Tietê, é próxima pertinho daqui, pertinho daqui, a minha família é da cidade de Tietê. Sim. Mas eu não gostaria de trabalhar na cidade onde os meus pais residem. Sim. Eu acho que eu não teria tanta liberdade para trabalhar, até porque eu conheço muitas pessoas, a cidade é pequena. Sim. Então você acaba conhecendo todo mundo, eu tenho mais liberdade, eu acho, me sinto mais à vontade para trabalhar numa cidade onde eu não tinha vínculo afetivo no começo, porque hoje eu tenho muito vínculo afetivo aqui, mas no começo eu realmente não tinha, então foi mais fácil eu construir a minha carreira profissional não sendo uma pessoa que era da cidade, que a cidade é pequena, então não era ir lá, meus pais são conhecidos, então ficaria mais fácil eu não me vincular a eles, e era o que eu queria mesmo. Perfeito. Olha, você pode participar com a gente dessa conversa, tá? É só mandar a sua pergunta, já vi que tem uma aqui, Raquel vai fazer uma pergunta também, mande a sua pergunta aqui para conhecer um pouquinho mais a doutora, para ela falar também sobre essa profissão, a gente já vai entrar aí nesse assunto também da liderança que ela tem, né, no cargo dela. Manda aqui a sua mensagem no 99141-1048. Raquel, você também acompanha o trabalho aí da doutora, né? Ela que tem uma atuação muito forte na nossa cidade e em toda a região. Sim, exatamente. Eu estava conversando com a doutora nos bastidores e como é incrível a profissão dela, como é admirável,
né? A postura dela, ela é muito simpática também. Então, assim, quanto controle emocional, né? Trazendo para a nossa realidade. E eu tenho uma pergunta, assim, que eu gostaria de fazer para você, doutora Juliana. Como que você... É uma curiosidade daí, tá? Como que você se prepara, né, por tantos desafios que eu até estava comentando? Tem coisas que, dentro da minha realidade, eu não consigo nem imaginar, Maria, porque não muito é o que a gente vive, né? Dia a dia, exatamente. Então, assim, como que você se prepara, né, no seu dia a dia, mentalmente e espiritualmente, para que você, né, atenda todos os desafios? Acredito que você possa até ter rotina, mas eu vejo que, olhando de fora aqui, para mim me dá a impressão que você não tem rotina nunca. Então, como que você se prepara mentalmente, espiritualmente para o seu dia a dia? Então, um pouco de rotina eu tenho, mas normalmente ela é interrompida por algum acontecimento. Mas, via de regra, eu consigo ter uma rotina. É que as ocorrências, elas são totalmente inesperadas, então acaba quebrando essa rotina. Mas, via de regra, eu tenho. Eu acho que, com o tempo, a gente vai se acostumando com coisas que não são naturais, infelizmente. Eu acho que isso acontece no dia a dia. Acho que da maioria das pessoas que trabalham com médicos, com enfermeiros, com bombeiros, socorristas, a gente acaba se acostumando com tragédias. Porque o que a gente vive, trabalha, é com a tragédia das pessoas. E eu acho que eu busco muito na espiritualidade, na religiosidade, eu acredito muito nisso. Eu não tenho uma fé que eu professo, mas eu tenho muita espiritualidade, eu tenho muita fé. E eu tratar as pessoas com educação, sabe? Como você gostaria de ser tratado. A gente pode estar na 20ª ocorrência do dia, mas para aquela pessoa é a primeira e é a situação dela. É aquela situação que você chega no pronto-socorro, está todo mundo cansado, mas você está doente. Então, eu sempre penso como que gostaria de ser atendido e procuro atender todo mundo com muito respeito, com muita educação. E porque está todo mundo ali que me procura, infelizmente, hoje, né, desde há 6 anos que eu trabalho com homicídio, sempre vítimas de crimes violentos, então numa situação de muita vulnerabilidade. Então, é nisso que eu busco. E, em contrapartida a isso, eu acho que a gente tem que fazer terapia. Sabe? Tem que buscar nos conhecer e saber o nosso limite também, para que a gente busque ajuda. Eu acho que as pessoas precisam hoje aprender a buscar ajuda, falar, olha, isso aqui passa do meu limite, eu preciso dividir com um profissional que seja capaz de me ajudar. Então, eu falo que, pelo bem de todo mundo, eu faço terapia. Que bom, que bom. Legal, doutora comentou um pouquinho que, claro que tem as ocorrências inesperadas, né? É trabalhar com o improviso, né? Diariamente. Mas eu fiquei curiosa, quando a doutora falou, eu até tenho uma rotina. Como que é essa rotina, doutora, de uma delegada de polícia? Então, eu costumo fazer pauta, agenda todo dia, né? Eu tenho as oitivas marcadas das investigações que estão em andamento, então eu tenho ali a pauta das pessoas que eu faço as oitivas pessoalmente, eu ouço todos que passam pela minha delegacia, são ouvidos por mim pessoalmente, se encontram comigo, conversam comigo, famílias, testemunhas, vítimas, parentes de vítimas, todos são atendidos por mim. Então, tem a pauta da agenda. E normalmente eu faço algumas oitivas de manhã e algumas à tarde. E alguns dias eu costumo deixar sem pauta. Normalmente, a segunda-feira eu deixo sem pauta, porque eu recebo as ocorrências do final de semana, para eu poder analisar ali se precisa de alguma providência mais importante, alguma coisa, e eu ter essa liberdade na segunda-feira. Então, de verdade, segunda-feira eu costumo não marcar, não marcar oitivas, para fazer diligências nos casos do final de semana. Fora disso, normalmente eu tenho um horário comercial de trabalho das 8 às 6, com 2 horas de almoço, salvo quando toda semana é interrompido por alguma ocorrência. Aí isso se estende sem horário para terminar, doutora? Se estende sem horário para terminar, e daí no outro dia atrasa tudo, porque a gente acaba compensando. Então, mas faz parte.
Essa semana mesmo, eu acabei desmarcando bastante coisa que estava em pauta. É normal, faz parte e isso se torna orgânico, né? E não tem problema com relação a isso. Doutora, a sua delegacia, ela tem a responsabilidade da cidade de Piracicaba, mas acaba atendendo também a nossa região, não é mesmo? Exato. Ela tem a possibilidade de atender 52 regiões, 52 cidades, na verdade, que compõem o DENTER 9, porque é daí que ela é ligada ao DENTER 9. Então, isso é critério do diretor, que traz alguma ocorrência ou não para cá, já foram várias que foram trazidas para cá, para que a gente auxilie aí para ter um êxito e o esclarecimento do caso e punição dos culpados, que é o que todo mundo busca, a polícia busca e toda a sociedade busca também. Nossa, então, além de Piracicaba, 52 cidades, a doutora falou? Sim, podem ser trazidos para cá de 52 cidades. É muito trabalho, realmente. Eu vi que já tem uma participação ali no nosso WhatsApp, vamos lá. Abrir para as perguntas do público já. Cristina dando boa noite. Obrigada, Cristina. Ela diz, boa noite, Maria e todos do programa. Gostaria de perguntar para a doutora Juliana como é lidar com uma equipe quase totalmente masculina. Se ela prefere trabalhar com homens ou mulheres. É isso mesmo, doutora? A equipe, a maioria são homens? São, a maioria no dia a dia. Sim, a maioria são homens, são os investigadores, a maioria são homens, mas eu não tenho preferência de trabalhar com homem ou com mulher, isso aí foi circunstancial. Eu sou professora da Academia de Polícia do Estado de São Paulo também, então eu acabo trabalhando na formação e na especialização de policiais. E aí eu vou conhecendo e falo, nossa, esse acho que tem perfil para trabalhar comigo, esse não tem perfil para trabalhar comigo. Então, foi dessa forma que foi formando a equipe, né? Eu já tenho bastante tempo de carreira. E o que eu prefiro é pessoas que não tenham horário para trabalhar e não tenham pressa de ir embora. Então, eu não prefiro nem homem nem mulher, mas para trabalhar comigo tem que ter disponibilidade. Sábado, domingo, feriado, Natal, e não ter pressa de ir embora, não ter horário e ser bastante detalhista. Eu sou muito detalhista, eu sou aquela que gosta de sentar, gosta de ver, gosta de analisar, faz reunião com a equipe para discutir caso específico. Então, eu não tenho preferência de homens e mulheres para trabalhar comigo. Eu tenho preferência por disponibilidade, pessoas que estejam disponíveis. Que tem o mesmo empenho, o mesmo amor pela profissão que a doutora tem, né? Isso é visível, isso é notório. E, doutora, no caso, acontece uma ocorrência, você falou, eu priorizo pessoas que se entregam realmente para essa profissão. Vocês têm um prazo que vocês têm que entregar os casos? Assim, vocês têm tantas semanas, tantos meses que tem que concluir esse caso, dar por encerrado. Como é que funciona? Depende. Depende. Se a gente está trabalhando com caso de réu preso, a gente tem um prazo que a gente fala que é fatal. Okay. Né? Como é que isso significa? Se a pessoa foi presa em flagrante, nós temos 10 dias para terminar o inquérito policial. Então, esse prazo é fatal, senão a pessoa vai para a rua. Certo. Então, aí a gente tem esse prazo. Se eu estou trabalhando com uma pessoa que eu pedi a prisão temporária, em regra, eu trabalho com prazo de 30 dias, que pode ser prorrogável por mais 30. Eu estou falando dos casos que eu trabalho, que eu tenho prazos distintos disso, mas os que eu trabalho, e daí eu tenho 60 dias para terminar, caso contrário, vai para a rua. Certo. Agora, se a pessoa não está presa, aí eu posso pedir prorrogação para o Judiciário, o Ministério Público, concordo que eu prorrogue para que eu faça as diligências aí com mais tempo, com mais tranquilidade, mas com as pessoas presas, os prazos são fatais. Perfeito. Você também pode participar desse bate-papo, dessa conversa. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui, além da Raquel querida, a doutora delegada, a doutora Juliana Ritt, ela que é titular da 3ª Delegacia de Homicídios aqui de Piracicaba e atendendo também a nossa região metropolitana. Tem mais uma perguntinha aí. Quem quer participar com a gente é a Kátia, do Nova América. Boa noite, mulheres. Amando o papo de hoje. Parabéns. Quero saber da doutora se algum criminoso já desrespeitou a doutora por ser mulher ou subordinado. Boa pergunta, Kátia. Obrigada, viu, pela sua audiência. Não. Isso nunca aconteceu, de verdade, nunca aconteceu. Eu acho que eu tenho uma postura muito imperativa. Sim.
Então, eu nunca fui desrespeitada por nenhum criminoso, nem por nenhum subordinado por ser mulher. Isso nunca aconteceu. E nenhuma das pessoas que trabalham também ali no âmbito da delegacia, advogados, funcionários, por ninguém. Isso nunca aconteceu. Isso, né, Raquel, como a doutora colocou, né? Eu tenho uma postura, você destacou muito bem, né? A doutora, ela passa uma autoridade realmente que isso é inerente, né? Da gente passar um respeito também, né? Sim, e é interessante porque hoje eu estava conversando com alguns clientes exatamente sobre essa questão de posicionamento. Quando a gente já tem, né, um perfil, uma postura, por mais que a gente receba qualquer tipo de desrespeito ou alguma, né, situação indevida, acho que o nosso corpo fala. Exato. Né? Então, inibe talvez até de chegar a alguma situação ilícita, sei lá, o que a gente pensar de coisas ruins para a gente mesmo em função da postura. Então, a credibilidade, nessa hora, o posicionamento, a credibilidade ajuda bastante, né, doutora? Eu acho que sim, eu acho que é a forma como você se coloca, né? Eu acredito muito nisso. Que os criminosos, normalmente, quando eles chegam na polícia, eles não têm a postura que eles têm na rua, como as pessoas imaginam, né? Quando eles chegam para nós, eles já estão contidos, enfim, e com uma postura totalmente diferente daquela que é vista na rua. E as pessoas que são subordinadas, que trabalham na delegacia, ou mesmo colegas de trabalho, eu nunca enfrentei esse tipo de coisa. Eu sempre tive muita tranquilidade de me posicionar e ter a minha opinião respeitada. Isso não significa concordar comigo, né, mas sim ser respeitada. Ó, chegou mais uma pergunta interessante ali para a gente, o Bernardo, dando boa noite. Doutora, qual foi o caso que a delegada mais se impressionou ou emocionou? Olha, são tantos, né, doutora? Eu acho que no começo da carreira a gente se impressiona mais. Então, eu acho que eu tenho alguns do meu começo de carreira que me impressionaram mais, mas não por serem mais graves, mas porque eu não tinha assim experiência para ver aquilo, então me marcaram de forma mais profunda. Agora, da história recente aqui, o que mais me marcou foi o caso do ônibus, foi o que mais me impactou aqui em Piracicaba, foi um caso que eu atendi e me impactou bastante. Perfeito. Doutora, na sua opinião, né, a questão das leis do nosso país, elas poderiam ter alguma modificação? Você acha que as leis são muito brandas? A gente escuta falar muito isso, né? Poderia ter alguma mudança, na sua opinião, para que a gente tenha uma segurança pública de maior qualidade? Eu acho que é urgente que a gente tenha uma modificação penal no nosso país. O nosso código é de 1940. Então, eu acho que as nossas... outro mundo, né, doutora? Imagina o mundo de 1940, era outro mundo. Ele não é condizente com a nossa realidade atual, essa é que é a verdade. Além das penas não serem condizentes, nós temos muitas benesses que foram sendo criadas ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente precisa realmente de uma mudança. Eu, particularmente, sou contra o desencarceramento, porque a gente tira o criminoso da cadeia, mas coloca dentro da sociedade, ameaçando as pessoas de bem. Eu sei que essa opinião é controversa, ela é polêmica, mas eu acredito que alguns crimes não poderiam as pessoas sair da cadeia. Como, por exemplo, para mim, me causa muito constrangimento como pessoa saber que uma pessoa que matou os pais sai de saidinha no Dia dos Pais, sai para o Natal, matou os filhos, sai de... Não tem cabimento. É muito contraditório, né, doutora? Não tem cabimento. Isso, para mim, assim, é inaceitável. Então, eu penso que a gente precisa urgentemente de penas reais. Eu não acredito que uma pessoa que matou um pai de família para roubar tenha condição de viver em sociedade de novo. Não interessa qual motivo foi, ele não tem condição de conviver em sociedade de novo. Uma pessoa que matou a mãe dos filhos, ela não vai se recuperar. Não dá. A gente não vai conseguir conviver bem com uma pessoa que, para mim, não tem condição. A doutora tem um exemplo aqui para a gente ilustrar de algum país que a gente tem essa qualidade na segurança pública? Olha, eu acho que todos os países estão buscando melhorar nesse sentido e enrijecer a sua legislação.
Nós vemos alguns países com poucos índices criminais e claro que isso passa pela educação. A gente sempre copia muita coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a legislação para homicídio muito, muito ferrenha, muito rígida, né? A maioria dos estados lá ou são pena de morte ou prisão perpétua. Então, esse é um exemplo, mas nós temos outros países, como, por exemplo, a Inglaterra, que também tem um código penal bastante eficiente. Lá não existe menoridade, existe a capacidade psicológica de se cometer crime ou não, que eu acho que é uma coisa super interessante. Não sei se seria legal se aplicar no Brasil, mas é muito interessante. Então, tem outros países aí que têm uma legislação bem eficiente e que a gente precisa começar a copiar. Exato. É sempre se nivelar por cima, né, Raquel? Sim, exatamente. Doutora, mais uma curiosidade, por favor. Tem alguma situação diferenciada da sociedade nos dias atuais? Como você tem uma experiência vasta, tem algo que você fale, não, isso daqui é pontual, nós estamos vivendo uma situação cada dia mais que você vem enfrentando no seu trabalho de maldade mesmo, de coisas ruins que vem acontecendo na sociedade, que diferencia de gerações ou então de momentos, né? Há 20 anos atrás nós tínhamos algo mais instalado dessa maneira e hoje tem sido feito de outra maneira. Tem algo que te chama a atenção ou a maldade existe desde sempre? Eu acho que a maldade existe desde sempre. O que a gente tem hoje é maior divulgação disso, e por um lado é bom, mas por outro lado não é positivo, porque alguns criminosos se inspiram para cometer outros crimes, então isso não é bom. Mas eu acho que a maldade sempre existiu, e eu vejo na divulgação da mídia um aspecto muito positivo. Mas eu não consigo ver. O que eu noto, assim, infelizmente, é uma dificuldade das pessoas de viverem a realidade. Mas isso não nesse ponto que você falou. O que eu noto, as mídias sociais, enfim, as pessoas usam muito filtro. As pessoas estão com dificuldade de se ver, de se enxergar como elas realmente são. Você vê adolescentes, eles estão um do lado do outro, como nós estamos, conversando no celular. Eles estão com dificuldade de conversar pessoalmente, de interagir, de relacionamento pessoal. E como que isso vai terminar daqui 10, 15 anos, eu não sei te responder. Mas não interfere assim, no meu trabalho, mas me incomoda como ser humano. Às vezes, você liga, o adolescente não atende o telefone, ele quer teclar o celular. Isso me incomoda. As pessoas têm dificuldade de conversar, de dialogar, de conviver. Eles querem fazer tudo pelo celular. Eu não sei né? Mas eu que sou de uma geração mais antiga, eu fui criada numa cidade pequena, onde a gente podia brincar na rua, que não é a realidade de hoje, mas eu tenho bastante dificuldade em aceitar isso, é uma coisa que realmente me incomoda. Doutora, e a gente tem alguns países, né, que tem a questão da prisão perpétua ou de pena de morte, né? Queria saber qual que é a opinião da doutora, se funcionaria aqui no Brasil e se a doutora acha que a prisão realmente recupera o indivíduo. Pena de morte eu sou contra. Por uma questão até de religião, eu sou contra. Eu acho que ninguém tem o direito de matar ninguém, embora o autor tenha matado. Tá? Prisão perpétua eu sou a favor. Mas, antes de ser a favor da prisão perpétua, eu sou a favor ao cumprimento maior da pena. Se a pena, por exemplo, do feminicídio, ela é hoje de 20 a 40 anos, para mim, o mínimo a ser cumprido são 20 anos. Não tem que ter benesse antes disso. Então, acho que a pena mínima ela deve ser estabelecida como o mínimo a ser cumprido pelo criminoso. E não ter todas as benesses. Enfim, eu sou contra esse tipo de benesse. E sou a favor de prisão perpétua em alguns casos bem específicos. Lógico que não seria para todos, mas alguns casos muito específicos, como latrocínio, como o homicídio com crianças, alguns casos muito específicos, eu sou a favor. Quando for comprovado que a pessoa não tem condições de conviver em sociedade por laudos psiquiátricos e psicológicos, que a pessoa tem alguma dificuldade mental, como, por exemplo, psicopatia, que não tem condição, que vai voltar a cometer crimes. Lembrando que nós estamos próximos aí do cumprimento da pena do maníaco do parque, que está próximo aí do cumprimento dos seus 30 anos de pena e vai
pela nossa legislação, voltar a conviver em sociedade. Então, esses casos muito específicos, eu sou sim a favor da prisão perpétua, que já está comprovado por laudos aí que ele não teria condições de conviver em sociedade. Então, mas são casos específicos, óbvio que não seriam para todos os casos. A última pergunta eu esqueci. Se a doutora acha que a prisão, as prisões recuperam o ser humano? No Brasil, não. Eu acredito que não recupera. Mas a gente precisa evoluir nesse quesito para ter uma recuperação, mas isso não significa, para mim, desencarceramento. Então, já que não recupera, não vamos colocar na cadeia. Não é isso. Porque o fato de não colocar na cadeia, você coloca na sociedade. Então, eu acredito que a gente tenha que evoluir nesse sentido, sim. E a doutora falou no Brasil não, mas a gente tem casos de países que essa prisão acaba recuperando, sim, doutora? Sim, temos casos de, por exemplo, poderia citar a Dinamarca, a Holanda, eles têm alguns programas bem interessantes de recuperação, tá? Mas para criminosos muito cruéis também, com uma situação mais severa de cumprimento de pena. Então, ele teria que separar muito bem o tipo de crime, enfim, são situações muito específicas, lembrando, né, que as nossas dimensões territoriais são muito grandes. Né? Eles são países muito pequenos, então eu não gosto muito de pegar e trazer esses exemplos desses países que são muito pequenos, porque é muito mais fácil você administrar um local pequeno do que eu não estou diminuindo a qualidade deles, por favor. Mas é mais fácil você administrar um local pequeno do que você administrar um local grande. E o Brasil tem dimensões continentais. Então, por isso que eu não gosto de trazer esses países já muito desenvolvidos da Europa, que tem ali uma taxa de criminalidade muito baixa, como, por exemplo, a Alemanha. Sim. Mas com uma educação já muito antiga e com uma realidade muito diferente da nossa. Né? Eu sempre olho assim e falo, mas na Europa acontece isso. Eu tenho muito cuidado com isso. Embora a gente use essas taxas, a gente veja esse tipo de violência, eu brinco que aqui no Brasil a gente tem o clima da maior parte do ano é quente. E no frio a gente tem diminuída a taxa de criminalidade, isso é só observar. A Europa tem neve 6 meses do ano. Então, eles já têm isso. Isso já leva... O clima acaba influenciando nessa dinâmica da sociedade, doutora? Acaba. Até porque dificulta muito a fuga, né? Imagina fugir naquela rua toda cheia de neve. É muito difícil. Né? Para quem já tentou correr, sabe que não é uma boa pedida. Então, eu não gosto muito desse tipo de comparação. Mas, como você me perguntou, estou respondendo, existem sim, mas eles já têm aí uma dinâmica bem diferente. Bem diferente, né? A gente tem pergunta também aí no nosso WhatsApp. Você quer participar com a gente dessa conversa? Mande a sua mensagem aqui no 991411048. Vamos ver a próxima mensagem ali no nosso WhatsApp? Doutora Juliana, a senhora já foi agredida fisicamente e moralmente? Hoje está muito difícil lidar com as pessoas. É muito triste. Em pleno século XXI, a humanidade está em guerra, violência. É a Cleide. Hoje estamos vivendo com muito medo de tudo, infelizmente. Obrigada, Cleide, pela pergunta, viu? Pela audiência. Então, fisicamente, nunca foi agredida. Moralmente, é o que eu estava conversando com a Raquel no intervalo. O que acontece? As pessoas hoje elas viraram leões de teclado. Né? Eu sempre falo, gente, não fala para uma pessoa pela internet, por um aplicativo, uma rede social que você não falaria pessoalmente. Então, eu já fui agredida moralmente por rede social e eu processei a pessoa, fizemos boletim de ocorrência e tomamos as providências cabíveis, porque a pessoa tem todo o direito de dar a opinião dela desde que ela não ofenda e não cometa crime. Né? Então, sim, já aconteceu e eu tomei as providências jurídicas cabíveis. E eu sempre falo, gente, se eu não te falo pessoalmente, por que eu vou falar pela internet? Né? Eu acho que isso as pessoas precisam começar a entender isso, que a minha rede social é a sala da minha casa. Exato. Se você não vai falar
pessoalmente para mim, não vai falar conversando, não fala pela internet. Né? Toma um pouco de cuidado. E a internet, né, doutora, além dos leões aí, todo mundo sabe de tudo sobre todos os assuntos, né, Raquel? Todo mundo é perito em tudo. É em futebol, é em jornalismo, da polícia. Todo mundo sabe de tudo e todo mundo tem um palpite. Eu acho impressionante. Todo mundo tem um palpite para tudo, não é, Raquel? Exatamente. A gente estava até conversando um pouquinho sobre essa questão. É a parte do conhecimento, né? Eu tomo muito cuidado quando eu vou falar sobre algo, porque precisa ter embasamento teórico, você precisa ter, né? Só que hoje na mídia a gente vê especialista, psicanalista, então tem tantas pessoas que se intitulam psicanalista, você vai ver a escolaridade dela, né? Os títulos, não tem. Então, assim, como é que eu vou ser especialista de algo se o mínimo necessário para poder ter credibilidade e autoridade no assunto, para, né, conversar, debater, não tem como. E hoje a gente vê uma banalidade disso, né? E é preocupante, inclusive. Olha, gente, nós estamos aqui no nosso quadro Agora São Elas. Você pode participar mandando a sua mensagem no 991411048. Mas você sabe que toda quarta-feira aqui no quadro também tem um presente para você da Companhia da Beleza, a Rose e as meninas queridas lá sempre preparando um presente especial para quem está assistindo o quadro. Companhia da Beleza que fica lá na Rua Floriano Peixoto, 755 no centro. Os telefones estão aí para você marcar o seu horário, agendar e conhecer os serviços. Elas fazem unha, mão e pé, cabelo, tintura, né? Faz escova, faz hidratação, faz massagem, enfim, sobrancelha, tudo de bom. Mulherada adora. Feminino e masculino, tá, gente? Serviços para toda a família você encontra lá, cortes infantis também para criançada. Passe lá na Companhia da Beleza, agenda um horário, conheça os serviços que você vai adorar. Tá aí os telefones na sua tela, tem o fixo 19 3447 0438, tem o WhatsApp para você mandar também 19 996 853261. Hoje, gente, a Companhia da Beleza vai dar de presente para a primeira pessoa que escrever no WhatsApp, Ana. Vamos fazer? Eu quero, vai escrever, vai ganhar uma escova modelada com Babyliss. Ó que beleza, gente! Arrasou! Você passar o final de semana bem lindona aí. Quem vai fazer, quem tá presenteando a gente é a Lídia, a querida lá da Companhia da Beleza. Então, ó, escova modelada com Babyliss. Já chegou? Chegou, eu quero aí? Deixa eu ver. Tá aberto? Vamos lá, vamos ver. Eu quero. Cleide, você ganhou então, querida. Ganhou a escova modelada com Babyliss. A Lid que vai fazer esse serviço lindo pra você. Vai ficar maravilhosa. E ó, Cleide, eu quero que você faça uma foto, tá bom? Com as meninas lá. A Ana já vai te explicar direitinho pra você entrar em contato, marcar o seu horário. Quero que você tire uma foto lá com a Lid e com a Rose, manda pra gente mostrar aqui, tá bom? Agradecer a Rose, todas as meninas que trabalham lá na Companhia da Beleza. Fica ligadinha, toda quarta-feira tem presente especial aqui para você que acompanha o quadro Agora São Elas. Lá da Rua Floriano Peixoto, 577, no centro de Piracicaba. Aproveite, conheça. Sempre tem um cafezinho fresquinho, um chazinho gostoso, viu, gente? Uma bolachinha, você vai adorar. Anota aí os telefones para você agendar o horário, fazer aquela unha, aquele cabelo, tá? Corte, escova, hidratação. 996-853261, Companhia da Beleza. Doutora, queria também saber como é que a doutora cuida da saúde mental, tem algum hobby? Eu já vi nas redes sociais que a doutora anda a cavalo. Vamos falar um pouquinho dessa parte também, doutora? Eu acho que é muito importante a gente ter higiene mental. Sim. A gente ter aquele momento que a gente para, e a gente se conecta com a gente mesmo, né? Exato. Então, eu acho que isso é super importante porque eu acho que a gente precisa parar para que a gente comece de novo com qualidade. Eu acho isso é muito importante. Então, o meu hobby é andar a cavalo. Eu adoro, assim, eu sou apaixonada por cavalos desde pequenininha. Que legal. E
tenho cavalo, amo, e é a hora que eu posso dar uma paradinha, é com eles que eu vou lá recarregar as minhas baterias. Ai, que gostoso. Também chegou uma pergunta aí muito bacana da Caroline. Se a delegada não fosse policial, qual profissão gostaria de ser? Doutora, já pensou nisso? Olha, eu acho que eu seria veterinária, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito de bicho. Para cuidar dos cavalos. Eu gosto muito de animal, eu gosto mesmo, de verdade, assim. Eu acho que eles conectam a gente com a gente mesma. Eu acho que eu seria veterinária, se eu não fosse policial, seria mais nessa linha, assim, eu gosto bastante. Ô, Raquel, essa questão, né, da gente ter uma válvula de escape, né, doutora? Sim. Porque o dia a dia acaba sendo tão corrido, né? E na profissão da delegada, você pode imaginar, né, o quanto de responsabilidade, né, doutora, você tem. E eu acho que esses escapes, né, faz toda a diferença, né, Raquel? Sim, faz muita diferença. Até eu queria puxar um gancho extremamente importante que a doutora colocou, que é assim, o quanto que ela, né, ela tem empatia, até ela comentou no início a respeito de profissionais da saúde, né, pessoas que estão relacionadas com a tragédia. A gente costuma falar nos nossos treinamentos e orientar as pessoas, doutora, que assim, é importante nós termos a empatia com as pessoas, mas o quanto mais é importante eu conseguir sair, né, dessa empatia, porque o problema é do outro e não meu. E o quanto a gente tomar o problema dos outros para nós, isso causa sérios problemas, né? Então, é uma situação bem desafiadora para todos nós, né? Ficar no lugar do outro, mas também sair e ter a nossa válvula de escape. Como é que a doutora lida? Eu não diria ficar no lugar do outro, sabe? Eu acho que é empatia mesmo, porque a gente vê as coisas, o homicídio, para nós é um caso e a gente está buscando esclarecimento daquilo. Para a família é a perda do ente, e para eles, óbvio que a gente solucionar traz aquela sensação de justiça, uma resposta é importante. Mas eu também não me iludo, e eu sei que o meu trabalho para a família faz pouca diferença, porque eles queriam o parente de volta e não que eu identificasse quem é o autor do crime. Então, eu tenho essa consciência de que eles gostariam, na verdade, de não estar ali. Essa que é a grande verdade. Então, eu sei, a gente trabalha com as ocorrências, mas desprovida, a gente não tem o sentimento que a família tem. Então, é aquele problema realmente da falta que aquela pessoa vai fazer e do luto que eles vão ter que enfrentar, queiram ou não, a gente consiga ou não esclarecer. Então, é uma situação que nós não temos como trazer para nós. O que a gente pode fazer é dar uma resposta jurídica para que aquela pessoa seja presa, punida e responda de acordo com as leis brasileiras, que não são as melhores, como a gente estava falando, elas são tímidas e precisam ali avançar. Mas eu tenho muito essa consciência de que eu não vou resolver o problema deles nunca, né? Então eu costumo não trazer para mim. Doutora, e na sua profissão, o que é mais desafiador, né? E o que é mais gratificante no dia a dia? Acho que o mais desafiador é a gente não conseguir esclarecer. Aquilo é muito desafiador. A gente ou esbarrar em situações que a gente sabe que a gente não vai conseguir avançar. E eu já te respondo de cara, o que mais me frustra é quando a gente sabe quem é o autor, porque isso às vezes acontece, e a gente não consegue provar quem é. Isso realmente me traz frustração. Então, acho que isso é o mais desafiador. A gente lidar na equipe com esse tipo de coisa. E no Brasil, as provas elas são muito exigentes, e tem que ser, isso eu concordo. Mas, às vezes, hoje a gente tem tido algumas decisões anuladas por questões pequenas. Então, na minha opinião, obviamente, como, por exemplo, os reconhecimentos, que tem tido muita mudança na situação, os cumprimentos de mandado, que hoje tem tido muita alteração. Então, algumas questões que daí nos frustram. E a outra pergunta? E o que é mais gratificante? O gratificante é a gente conseguir provas e colocar o culpado na cadeia e ele ser condenado. Isso não tem preço. É muito gostoso.
Doutora, agora tem uma pergunta, né? Chegou mais uma pergunta. Deixa eu ver o nome da pessoa ali embaixo. Marcelo. Pergunta, como a doutora vê atualmente a segurança em Piracicaba e nossa região? Como poderia melhorar? Obrigada, Marcelo. Olha, eu sei que as pessoas vão falar que não se sentem seguras, mas Piracicaba, para cidades de 400 mil habitantes, ela é das mais seguras do estado. Ela está entre as mais seguras, então eu creio que, é lógico que toda cidade onde tem bastante gente, a gente vai ter criminalidade, mas os índices, ele é baixo. Acreditem, é baixo. Nós tivemos ano passado um único latrocínio esclarecido e o cidadão foi condenado a mais de 30 anos. 2023 também foi um único esclarecido e também foi condenado a mais de 30 anos. A forma para melhorar, né, isso é, na minha opinião, a colocação de câmeras de segurança. E o fornecimento dessas imagens, as pessoas não terem medo de fornecer e de fazer denúncias, seja pessoalmente, seja anônima, através do 181, que as pessoas, eu vejo muito isso. Eu sei quem foi, mas eu não vou falar. Eu não quero falar. Ou, às vezes, o que frustra muito quem trabalha com crime contra o patrimônio, especificamente, um roubo. Sim. A vítima, ela não quer reconhecer o autor porque ela tem medo. E aí, o que acontece? Que o autor não vai ser condenado e ele vai ficar na rua. Então, é um medo que, na verdade, ela se coloca mais em risco. Então, isso eu acho mais difícil. As pessoas, elas precisam acreditar que aquilo vai acontecer de forma positiva e a gente vai conseguir a condenação e a segregação dessa pessoa. Esse medo, doutora, se dá da pessoa achar que ela vai ser exposta? O que seria o medo essencial? Que ela vai sofrer ameaça, retaliação. Em 21 anos de carreira, eu nunca vi isso. Honestamente, das testemunhas que eu ouvi nesses 21 anos, isso nunca aconteceu. E quando a gente acha que esse risco é real, porque isso já aconteceu, de eu achar que esse risco pode acontecer, eu coloco a vítima, a testemunha, em programa de proteção à vítima e testemunha. Então, isso já aconteceu, já coloquei pessoas em programas de proteção a vítimas e testemunhas, mas fora disso, esse medo ele é mais virtual do que real, vamos colocar assim. Olha, a gente já está indo para o finalzinho aqui dessa participação, desse bate-papo gostoso, conhecer um pouquinho mais sobre o dia a dia, sobre essa profissão, né, de tanta liderança, né, que a doutora Juliana traz para a gente aqui hoje. A Raquel já vai fazer a sua colocação final. Eu queria também perguntar, doutora, para as meninas que nos assistem, né, e estão conhecendo agora, né, porque, como a Raquel disse, às vezes é tão distante, né, a gente ter uma mulher, né, como delegada, muitas vezes a gente só conhece assim pela televisão mesmo, né, doutora? E quem está assistindo e, de repente, essa menina que viu essa entrevista e falou, nossa, parece ser muito interessante, eu acho que eu vou procurar saber. Qual é a dica, qual é a informação, qual é a inspiração que a senhora dá, doutora, para essas meninas? Olha, primeiro eu quero falar que eu sou filha de uma professora de inglês e de um músico. Olha, então, que eu não venho nada a ver disso, então que se eu consigo, qualquer um consegue. Eu não venho nada disso. Então, é fazer faculdade de Direito mesmo e buscar aquilo que elas querem. Eu acho que a gente não pode colocar limite nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Eu acho que é isso o mais importante. Não é porque eu não tenho ninguém na minha família. Eu não tenho ninguém. E todo mundo ia falar, meu Deus, né? Minha mãe, acho que imaginava eu correndo atrás de bandido, com a algema na mão, catando no meio da rua. Tá bom que ela não estava tão errada, né? Mas eu acho que é isso. As pessoas se inspirarem e buscarem aquilo que elas querem para elas. E não porque não tem ninguém na família ou porque eu penso que é perigoso. Eu acho é a gente buscar aquilo que no fundo a gente sabe aquilo que é o melhor para a gente, né? É isso. E que a mulher pode estar onde ela quiser, né, Raquel? Exatamente. Buscar a missão de vida, né? A gente já vem falando em outras ocasiões com outros profissionais, que é exatamente entender internamente o que me faz feliz, né? O que me incentiva a acordar todos os dias e fazer o meu melhor e entregar isso para a sociedade, né? O fruto do nosso trabalho, independente da profissão que seja, é levar algo para a sociedade. Então, é muito bonito.
Isso, Raquel, muito obrigada, viu, pela sua participação Maria, novamente obrigada mesmo. aqui. E, doutora, agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade em participar conosco aqui, em abrir um pouco, né, para o nosso público dessa profissão tão bonita que a doutora faz com tanto amor, a gente acompanha, né, há tantos anos aqui, e a gente faz questão aqui no programa de sempre exaltar o trabalho da Polícia Civil. Parabéns e muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada por poder falar da minha profissão. Eu sou uma pessoa muito realizada, muito feliz naquilo que eu faço, mas como eu sempre falo, tem espinhos, mas a gente precisa aprender a passar pelos espinhos para a gente colher as flores. É isso, obrigada, doutora.